Uma alegria muito grande poder ver e rever cada um dos meus irmãos aqui. Queridos, sem mais delongas, abra por favor sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Nós vamos estar lendo do verso 3 ao verso 14. Carta de Paulo à igreja que se encontrava em Éfeso, no capítulo 1, a partir do verso 3. E nessa noite nós vamos pensar sobre o tema Vivendo a partir do plano eterno de Deus. Vivendo a partir do plano eterno de Deus. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3. Amém, queridos? Todos acharam? Efésios está aí? Vamos ler junto então? Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe sempre que lemos a sua palavra, que a sua palavra já é abençoada. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, nós louvamos o teu nome mais uma vez, Deus. Engrandecemos o seu nome nesse lugar, porque o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Nós clamamos, Senhor, por misericórdia sobre as nossas vidas, para que possamos, com temor e tremor, ouvir a tua palavra nessa noite. Que nada, Senhor, que saia daqui dessa noite, desse púlpito, saia de um coração humano, mas diretamente da boca do Senhor para as nossas vidas. Nós assim cremos e te louvamos no nome santo, glorioso, maravilhoso e eterno de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Vivendo a partir do plano eterno de Deus. Antes da gente entrar de fato nessa temática, eu queria trazer um pouco do contexto do que está acontecendo no texto que nós acabamos de ler. Eu sempre gosto de fazer essa reflexão para que a gente entenda a profundidade daquilo que Deus está trazendo para nós, a partir do contexto em que essa carta ou aquela palavra foi escrita. Paulo está escrevendo uma carta para a cidade chamada Éfeso. Paulo plantou essa igreja na sua terceira viagem missionária, passou ali na região da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, por 3 anos plantando aquela igreja, ensinando e doutrinando aqueles irmãos e irmãs. E aproximadamente 7 a 10 anos depois da fundação dessa igreja, Paulo escreve essa carta para a igreja que se encontrava em Éfeso. E aí a gente tem um contexto geopolítico acontecendo ali. A cidade de Éfeso, ela ficava na região da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Ela era a capital da província romana na Ásia. Lembre-se que nesse tempo o mundo estava debaixo do Império Romano. Então, Éfeso era a capital da província romana na Ásia e um dos maiores centros urbanos do Império. Estima-se que naquela época de 200 a 300 mil habitantes moravam na cidade de Éfeso. Além disso, era um polo comercial estratégico com um porto ativo e um centro político e jurídico muito importante. Muitas decisões, muitas definições saíam dessa cidade. Por estar sob o domínio do Império Romano, possuía ou gozava de uma relativa paz, a Pax Romana, e uma infraestrutura muito pujante, como estradas, comércios e etc. E, de certa forma, tudo isso contribuiu muito para a expansão rápida do Evangelho naquela região.
por conta de toda essa infraestrutura, por conta de todo esse tamanho de cidade que a gente está falando. Em falando a respeito de cultura, Éfeso era uma cidade extremamente cosmopolita. Havia uma mistura de gregos, romanos, judeus e alguns povos orientais morando naquela cidade. Tinha uma forte influência da cultura grega, com alta valorização da filosofia e retórica e conhecimento. Mesmo assim, apesar da intelectualidade daquele povo, era um povo ainda muito supersticioso. Intelectualidade e superstição andavam lado a lado naquela época, e apesar de todo o avanço cultural, Éfeso era conhecida pela prática de magias, amuletos, encantamentos e livros de magia. Nós vamos ver um pouquinho a Bíblia falando sobre isso lá em Atos capítulo 18, 19 e 20. Era uma sociedade culta, sofisticada, mas profundamente espiritualizada pelas culturas pagãs e místicas, tá bom? E aí a gente entra um pouco no contexto religioso, e aqui o ponto mais crítico que eu quero chamar a atenção nessa noite. Éfeso era o principal centro de adoração da deusa grega Ártemis, ou Diana para os romanos. Era lá que ficava o famoso templo de Diana, ou de Ártemis, templo gigante e relevante para a cultura como um todo. A religião estava diretamente ligada à economia local, porque por meio dos cultos, por meio do serviço religioso no templo da deusa Ártemis, aquela economia se movimentava. Havia um banco funcionando dentro daquele templo, além de atrair muitos turistas e peregrinos. E isso trazia um impacto econômico muito grande para aquela cidade, porque os artesãos fabricavam imagens, todo tipo de souvenir lá, de prata, enfim, de todo tipo de material, para vender aos turistas e aos peregrinos. Então o culto à deusa Ártemis era quase que uma indústria. E é por essa razão que lá no livro de Atos, no capítulo 19, você vai ver um motim que se levanta contra Paulo e os irmãos que estão ali evangelizando na viagem missionária, porque quando o evangelho chega nessa cidade, esse sistema econômico é ameaçado. Esse sistema econômico, ele começa a ruir, porque onde o evangelho entra, a transformação, amém, queridos? Além disso, Éfeso possuía uma forte comunidade judaica. Lá em Atos capítulo 19 e 20, você vai ver que o início do ministério de Paulo na cidade de Éfeso se deu dentro da sinagoga especificamente. Paulo começou a pregar e ensinar dentro da sinagoga judaica. Depois de um tempo, enfrentando muita resistência por parte dos judeus, ele sai do contexto da sinagoga, mas a comunidade judaica era muito forte naquela região. E é nesse cenário que Paulo planta essa igreja. A cidade virou um grande polo missionário na Ásia. No entanto, na despedida de Paulo, ele deixa algumas palavras duras e preocupantes à igreja de Éfeso, aos Efésios. E eu queria ler com você Atos capítulo 20, versos 28, 29 e 30. Atos 20, 28, 29 e 30. Deixa eu abrir aqui. Amém, queridos? Atos 20, 28, 29 e 30. Diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Paulo deixa uma recomendação fortíssima para aquela igreja, momentos antes dele se despedir daquele lugar. Ele vai falar um pouco antes, que provavelmente é a última vez que as pessoas o veriam, fisicamente falando. Isso deixa aquela igreja muito entristecida, mas Paulo deixa essa advertência, Paulo deixa essa missão para a igreja de não permitir que os lobos ferozes adentrem no meio da igreja. Olhando para o contexto dos Efésios, eu vejo grande semelhança com os nossos dias. Vivemos num contexto cultural extremamente plural no nosso país. Por sermos um país laico,
temos a presença de diversas religiões e crenças e, em muitas instâncias, um sincretismo religioso muito forte. Ou seja, o sincretismo religioso é a mistura de várias religiões num mesmo culto. A igreja evangélica, nós estamos debaixo de pressões ainda mais fortes do que a igreja de Éfeso naquela época. Pensando assim, eu creio que o texto dessa carta que lemos se aplica diretamente a nós e à nossa realidade hoje. O objetivo desse texto não é reestabelecer fundamentos. Paulo já havia feito isso durante o período em que esteve presencialmente em Éfeso. Paulo já tinha lançado toda a base doutrinária necessária para que aquela comunidade se desenvolvesse em Cristo. No entanto, ele começa a sua carta reforçando ideias centrais sobre identidade e salvação. Paulo repete a expressão em Cristo ou nele, ou qualquer ideia que correlacione a igreja ao fato de estar arraigada em Cristo por 32 vezes nessa carta. Só no primeiro capítulo ele repete essa expressão por mais de 12 vezes. A gente não pode esquecer que o contexto religioso místico e politeísta dos Efésios e da recomendação de Paulo em sua partida, de que surgiriam lobos ferozes para torcerem a realidade dos seus discípulos, era uma preocupação muito grande do apóstolo. E esses versos que nós lemos da carta de Paulo aos Efésios, do verso 3 até o verso 14, em grego ele foi escrito como uma frase só. Quando nós pegamos a nossa tradução, e eu li a nossa NVI, nós vemos a pontuação, ponto parágrafo, ponto final, pontos de continuidade, vírgulas, mas no grego, Paulo escreveu todos esses versículos como uma frase só. Ou seja, Paulo está preservando uma mesma ideia, o mesmo sentido, uma mesma verdade. Ele está querendo comunicar para a gente um só tema, uma só verdade, uma só ideia para nós carregarmos sobre a nossa vida. E é sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. Que ideia é essa? Que tema é esse? Que centralidade é essa que Paulo quer trazer para nós nos dias de hoje, assim como quis levar para os Efésios naquele tempo? Eu quero pensar com você como é viver a partir do plano eterno de Deus, porque é isso que Paulo faz nesses versos que nós lemos. Paulo expõe de maneira categórica, de maneira bonita, de maneira linda e maravilhosa, o plano eterno de Deus para a sua criação, o plano eterno de Deus para os Efésios e para nós nos dias de hoje. E Paulo, ele organiza essa ideia, ele estrutura essa ideia, abrindo essa carta a partir desse plano, para que reforçasse aos Efésios a ideia da presença, existência e manifestação de um único Deus Todo-Poderoso, Criador, sustentador, governador de todas as coisas. Um plano perfeito com início, meio e fim. Um plano que foi iniciado antes da fundação do mundo. Um plano que foi orquestrado pelo coração do Mestre, pelo coração do Pai, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância em Cristo Jesus. E é sobre esse plano, é sobre essa verdade que eu quero que você preste atenção nessa noite. Porque talvez você fale, Rodrigo, mas eu já aceitei, eu já reconheci o meu Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu já fiz essa declaração pública da minha fé. Cristo é o meu Senhor, Cristo é o meu Salvador. Mas o que Deus tem colocado no meu coração nos últimos dias, queridos, é de que maneira nós estamos refletindo essa afirmação. De que maneira nós estamos vivendo a nossa vida de forma que o plano de Deus também seja manifesto por meio de nós. De que maneira nós temos vivido essa verdade de forma que o mundo reconheça em nós cartas vivas escritas não por tinta, mas com sangue. De que maneira nós temos vivido esse plano de forma que o Senhor seja glorificado e reconhecido por meio das nossas vidas, para que aqueles que não o conhecem possam passar a conhecer assim como nós conhecemos. E olhando para essa estrutura, olhando para esse plano, olhando para essa declaração de Paulo, eu vejo uma organização linda, orquestrada pelo Espírito Santo, inspirando o apóstolo para escrever esse texto. O texto começa a partir do verso 3, com Paulo demonstrando e mostrando a ação do Pai. Eu quero que você tenha em mente a ideia e a verdade
de que a igreja de Éfeso estava dentro de um contexto politeísta. A religião grega crê, ou a mitologia grega vai crer, que cada deus exerce uma função diferente na orquestração do mundo. Mas nós cremos que só há um Deus, criador e sustentador de todas as coisas. Então Paulo vem refutar essa ideia de vários deuses, apresentando para aquela igreja mais uma vez, ou reforçando para aquela igreja mais uma vez, a ideia de que só existe um Deus, a verdade de que apenas Deus, criador e sustentador de todas as coisas. Mais à frente na carta ele vai falar isso explicitamente: há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só salvação. Mas ele abre, introduz essa carta trazendo esse plano. Dos versos 3 ao verso 6, Paulo mostra a ação do Deus Pai. Acompanhe comigo aí, se você está com a sua Bíblia aberta. Paulo vai começar falando: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Paulo começa falando da ação do Pai. Primeiro, o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. E o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo para estarmos continuamente, eternamente, na sua presença, de forma santa e irrepreensível. Queridos, o Catecismo de Westminster, no seu primeiro tópico, vai dizer que o fim supremo do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele por toda a eternidade. Certamente está inspirado nessas palavras de Paulo. O fim supremo do homem é glorificar ao Senhor e ter prazer nele por toda a eternidade. Isso porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para que estarmos na sua presença de forma santa e irrepreensível. Queridos, eu e você, nós não somos um acidente. Eu e você, nós não somos frutos de um acaso. Eu e você não somos produto de uma loteria. Eu e você somos filhos amados do Pai, que foram predestinados, que foram escolhidos em Cristo para andar com Deus de forma santa e irrepreensível desde antes da fundação do mundo. Eu não sei quantos anos você tem, não sei quanto tempo de vida você caminha, eu não sei quanto tempo de evangelho você tem, mas deixa eu te dizer uma coisa: antes de que o mundo fosse mundo, Deus já te conhecia e já te chamava pelo nome. Amém, queridos? Nós não somos frutos do acaso. Eu não sei em que condições você veio ao mundo. Eu não sei quais foram as circunstâncias que te trouxeram à existência, no sentido de nascimento. Mas eu sei, e eu tenho plena certeza, de que você é alguém que foi sonhado, planejado e amado por Deus desde antes da fundação do mundo. O Pai nos escolheu para que nós andássemos nele de forma santa e irrepreensível. Somente um Deus com tão grande amor quer compartilhar essa essência com a sua criação. Não há egoísmo, não há predileção, Deus ama a todos da mesma forma. Não há tirania, porque Deus nos fez seres morais com capacidade de escolher o caminho que seguiremos. Mas há amor, graça, misericórdia derramada sobre as nossas vidas para que nós pudéssemos andar em santidade. Amém, queridos? Deus nos predestinou como filhos em Cristo, conforme o seu propósito. Deus orquestrou e planejou para que nós fôssemos feitos filhos dele na pessoa do Cristo. João, capítulo 1, Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer exatamente isso a partir do verso 12. Porque Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Eu e você, se recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós possuímos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Isso porque Deus, o Pai, nos predestinou como filhos em Cristo conforme o seu propósito. Mas Ele nos predestinou para uma missão. Deus não nos chama para a inércia. Deus não nos chama para ocuparmos um lugar na igreja somente.
Deus não nos chama simplesmente para ficarmos sentados ou deitados em berço esplêndido. Deus nos chama para uma missão, Deus nos chama para um propósito, para o louvor da sua gloriosa graça, manifesta a nós pelo amado. Glorificado seja o nome do Senhor, queridos, porque Ele não fez seres inanimados, Ele colocou em nós consciência, e essa consciência revela a nós um senso de propósito pela pessoa do Cristo que morreu por nós na cruz. Nós caminhamos e nos movemos nele. Essa é uma declaração que Paulo faz para a igreja dos Efésios, lá em Atos 20. Nós não fomos criados para ficar sentados esperando as coisas acontecerem. Nós fomos criados como agente de Deus para levar a gloriosa graça dele para quem não o conhece ainda. Essa é a nossa missão que Jesus deixou para nós em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Mas dos versos 7 ao verso 12, Paulo mostra a ação do Deus Filho. Diz assim, acompanhe na sua Bíblia: nele, em Cristo, nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. O Filho também tem o seu papel nessa obra. O Filho também tem o seu papel nesse plano. Veja, o Filho nos redimiu da culpa. Quando o pecado entrou no mundo, nós recebemos esse pecado nos foi imputado, e nós agora caminhamos com esse pecado por conta da nossa descendência em Adão. Todos nós nascemos em pecado. Salmos 51, o salmista Davi vai dizer isso: em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos em pecado. Mas a obra do Filho na cruz, ela serviu para nos redimir dessa culpa. A obra do Filho na cruz nos justificou. Romanos capítulo 8, verso 1 vai dizer: porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque o sacrifício de Cristo na cruz, ele é único e suficiente para retirar de nós, para remover de nós o escrito de dívida que havia sobre nós. A culpa que nós carregávamos por causa do pecado, ela foi removida no momento em que você levantou a sua mão ou com o seu coração e declarou que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Romanos 10, 9 e 10 vai dizer isso, que se com a tua boca confessares o Senhor Jesus como Salvador e com o seu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a sua boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Nós fomos justificados em Cristo por meio dessa declaração de fé que nós fazemos reconhecendo o Senhor como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, o Cristo nos redimiu da culpa quando derramou seu sangue inocente na cruz por nós. O Filho nos perdoou. Essa redenção traz sobre nós perdão permanente e suficiente. Não é necessária nenhuma outra obra, nem minha, nem sua, nem de Deus, nem de Jesus, nada mais é necessário. Aquilo que era necessário já foi feito. Cristo subiu naquela cruz, morreu por nós, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aquele túmulo, queridos, continua vazio. E é por meio daquele túmulo vazio que nós podemos ter certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Porque subir na cruz e morrer, muitos morreram. Muitos morreram. Mas ressuscitar ao terceiro dia, somente o nosso Mestre. Somente Ele deixou o túmulo vazio porque Ele se levantou e andou. Lázaro deixou o túmulo vazio de forma temporária. A tradição vai dizer que pouco tempo depois Lázaro foi morto pelo Império Romano, a mando dos líderes judaicos, com medo do testemunho de Lázaro. Lázaro foi morto novamente, não saiu mais do túmulo. O nosso Mestre foi morto, mas deixou aquele túmulo vazio. E ele nunca mais voltará a ser ocupado. Esse é o papel do Filho no plano de Deus.
Além disso, o Filho revelou o plano de Deus para nós. Quando nós olhamos para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver o Filho revelando o plano eterno e perfeito do Pai. Se você não teve oportunidade de ler ainda, leia, que você vai ver de forma gloriosa e maravilhosa a revelação do plano de Deus, o plano salvífico de Deus, o plano redentor do Senhor sobre a vida da sua criação por meio do Filho. Mas lá nos versos 13 e 14, Paulo mostra a atuação do Deus Espírito Santo. Diz assim a palavra de Deus: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que nos salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, ou em algumas traduções, que é o penhor da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo nos selou com a sua presença. Queridos, naquele tempo, o selo definia a identidade. Naquele tempo, o selo definia a quem pertencemos. Naquele tempo, cada família costumava possuir um brasão, e esse brasão, ele era selado em cartas e documentos que eram enviados, em comunicados que eram transitados naquele tempo. E quando o portador chegava com um documento ou uma carta selada, e você olhava o brasão do selo, você já sabia qual era o remetente daquela informação. Nós fomos selados dessa forma pelo Espírito Santo de Deus, por meio da sua presença. Nós somos a grande mensagem de Deus para o mundo, que estamos selados pela presença do Espírito Santo de Deus. Aonde nós chegamos, quem olha para nós, reconhece o brasão da família real do Senhor e diz: ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. Nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, com a sua presença real e constante em nossos corações, habitando dentro de nós. Queridos, Deus não está perto de nós, Deus está morando dentro de nós. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque esse plano, ele é tão maravilhoso, ele é tão perfeito, que ele fez questão de acompanhar até a consumação dos séculos. Tio Tony falou isso para nós hoje de manhã. O Senhor Jesus, o nosso Mestre, nos prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, desde que estejamos cumprindo o propósito glorioso que Ele colocou sobre as nossas vidas. Porque nós fomos selados com esse Espírito Santo, e Ele penhorou a nossa salvação. Você entende a ideia de penhor? Penhor é uma garantia, é uma caução que nós deixamos em algum lugar. Se você for alugar uma casa hoje, muito provavelmente, o seu senhorio vai te pedir um penhor, vai te pedir uma caução, um seguro caução, um cheque caução, depósito, eu não sei. Mas você vai precisar penhorar algum valor, para que aquele valor garanta a continuidade do seu contrato. É ou não é assim? O Espírito Santo de Deus exerce esse papel sobre as nossas vidas diante do Pai. Ele é a garantia, Ele é a certeza de que naquele grande dia, no dia maravilhoso e glorioso do Senhor, o Senhor Jesus vai olhar para as nossas vidas e vai olhar: vinde, benditos do meu Pai, entrai para o gozo eterno que está preparado para vós desde antes da fundação do mundo. Nós estamos guardados, nós estamos selados e nós estamos garantidos pela pessoa do próprio Deus na manifestação do Espírito Santo. E Paulo encerra essa frase, Paulo encerra essa doxologia, Paulo encerra esse hino, que é do verso 3 ao verso 14, demonstrando e mostrando a ação de Deus, um Deus triunitário, a partir da manifestação da trindade de Deus. Deus é 3 em 1, 1 em 3, que se manifesta por meio de 3 pessoas diferentes, mas Ele é a mesma pessoa. E Paulo está dando um grande brado à igreja dos Efésios: para com esse negócio de Ártemis, Apolo, Zeus, Diana, sei lá qual é o nome dos outros deuses. Só existe um Deus a quem nós devemos honrar. Só existe um Deus a quem nós devemos louvar, honrar com os nossos lábios e com a nossa vida.
Trazendo para os nossos dias, queridos, eu quero te lembrar que o Pai tem um plano para nós, desde antes da fundação do mundo. O pecado, que está registrado em Gênesis 3, não foi um acidente que pegou Deus de surpresa, mas um acidente que causou uma separação entre nós e a presença de Deus. A Bíblia vai dizer que todos os dias Deus caminhava com o homem na viração do dia no jardim do Éden. E a partir do momento em que esse pecado entrou no mundo, por meio da vida de Adão e Eva, houve essa separação. O homem foi removido do jardim. E aí agora é necessário um sacrifício para que Deus volte a se comunicar com o homem. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, preparou para nós o escape necessário dessa tragédia. Isso tudo por meio do Filho, identificado pelo selo e garantido pela penhora do Espírito. Precisamos nos lembrar diariamente que estamos em Cristo. Precisamos nos lembrar diariamente que nós estamos em Cristo. A salvação do Senhor, ela é cósmica, ela não é somente individual. A salvação do Senhor é para toda a criação e está preparada desde antes da fundação do mundo. Queridos, Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo é a plenitude de todas as coisas, Ele é o cabeça de todas as coisas, Ele é o primogênito de toda a criação. Paulo vai dizer isso para a gente na carta aos Colossenses. Cristo é o centro de tudo. Queridos, eu não sei por quais lutas, por quais dificuldades, por quais desertos ou por quais vales de ossos secos você tem passado. Eu não sei. Eu sei pelos quais eu tenho passado. Mas eu tenho uma certeza para renovar a esperança no teu coração nessa noite. Você foi escolhido por esse Deus. Você é amado por esse Deus. Você foi perdoado, redimido e justificado pelo sacrifício de Cristo na cruz. Você foi selado pela presença real e constante do Espírito Santo sobre a sua vida. Basta tão somente crer, declarar e entregar a sua vida ao senhorio de Cristo. Queridos, o cristão, eu e você, nós não vivemos buscando bênçãos, nós já fomos abençoados. Aquilo que Deus tinha de melhor, aquilo que Deus tinha de mais valioso, Ele já entregou por nós. Romanos capítulo 5, verso 8 vai dizer que Deus prova o seu amor por nós, entregando Cristo por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16 vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquilo que de melhor Deus tinha, Ele entregou para nós. O nosso problema nos dias de hoje é a falta de consciência desse plano. Nós vivemos alheio à presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós vivemos alheios à vontade, à soberania e o poderio de Deus sobre as nossas vidas. Nós queremos tocar a nossa vida da maneira que nós achamos que é a certa. E toda vez que nós fazemos isso, queridos, nós negamos a presença real e constante do Espírito. Nós negamos aquilo que Deus tem determinado como propósito para cada um de nós. Nós dizemos para Deus, da mesma forma que Adão e Eva disseram lá no Éden. Nós falamos, nós não precisamos do Senhor, porque nós queremos conhecer o que é o bem e o mal. E como eu conheço o que é o bem e o mal, eu vou tocar a minha vida a partir desses princípios e valores que me norteiam. E aí nós apagamos a presença do Espírito de dentro de nós. Nós entristecemos o Espírito que habita em nós. Mas Ele está lá, com os braços abertos em amor, dizendo, eu estou aqui, filho. Deixa eu tomar conta desse negócio para você. Deixa eu transformar esse vale de ossos secos. E o relato do profeta, ele é maravilhoso em Ezequiel 37, que a Eliane falou aqui para nós. A Bíblia registra que na visão do profeta ele começou a ver os ossos se remontarem, os esqueletos serem formados, os nervos, as vértebras, tudo caminhando para o seu lugar, a carne revestindo os ossos, até que se viu um exército de pessoas. O Espírito Santo de Deus está do seu lado, dentro de você, habitando em você nessa noite, dizendo, filho, deixa eu restaurar aquilo que precisa ser restaurado. O salmista vai dizer no Salmo número 37, verso 5,
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O problema é que a gente quer ter controle do mais. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, verso 33, ele vai dizer: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vão ser acrescentadas. Mas a gente quer ter o controle do mais. Para quê, querido? Para quê? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, ele vai dizer que para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, nós precisamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, numa forma de culto racional, de forma intencional, inteligente e racional. Nós entregamos a nossa existência ao Senhor todos os dias, para que a gente viva a partir do plano eterno de Deus. Senão a gente vive uma vida capenga, meu irmão. A gente vive uma vida que não reflete a plenitude do que Deus preparou para nós. A gente vive uma vida desperdiçada. A gente joga fora oportunidades preciosíssimas que Deus coloca sobre nós, porque a gente quer agir conforme o nosso querer e a nossa vontade. A gente quer ter controle do mais. A gente está dizendo que Jesus é nosso Salvador, mas na hora de chamar Ele de Senhor, é Senhor até aqui, daqui para lá o senhorio é meu. E nós estamos desperdiçando aquilo que Deus tem de mais precioso derramado sobre nós. Vidas lá fora estão clamando pelo nome de Jesus porque não conhecem. Mas nós estamos levando a nossa vida de forma egoísta, querendo ter controle dela, quando a vontade de Deus para ela é boa, agradável e perfeita. E a minha vontade, todas as vezes que eu coloquei a minha vontade sobre a vontade do Senhor, eu dei com a cara no muro. E pelo silêncio da igreja, eu percebo que vocês estão vivenciando a mesma coisa, ou já vivenciaram a mesma coisa em algum momento de suas vidas. Mas Deus é tão rico em misericórdia, queridos. Deus é tão rico em graça que Ele está lá com os braços estendidos dizendo: eu estou aqui, querido. Eu estou aqui. Entrega esse deserto para mim. Entrega esse vale para mim. Deixa eu entrar com o meu poder, deixa eu entrar com a minha vontade, deixa eu entrar com a minha soberania. Deixa comigo. Mas, Senhor, esse caminho vai doer, querido. Mas é para você criar casca. Para você suportar o restante do processo. Isaías capítulo 55 vai dizer: porque os planos do Senhor são mais altos do que os nossos planos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Nós não conseguimos entender de fato, nós não conseguimos enxergar o que vai um palmo à frente do nosso nariz. Mas o Senhor da história, o Senhor do tempo, Ele conhece do início ao fim, desde antes da fundação do mundo. Mas nós insistimos em caminhar, ou querer caminhar, da maneira que nós achamos que é a maneira correta. E todas as vezes que isso acontece, irmãos, dá ruim. Minha pergunta para você nessa noite é: você está tentando conquistar algo de Deus? Você está usando Deus como um balcão de pedidos? Você está usando Deus como um gênio da lâmpada mágica? Você está usando Deus como um amuleto da sorte? Você está tentando conquistar algo de Deus? Ou você vive a partir do que Ele já fez? Porque nós precisamos tomar posse daquilo que Deus já fez sobre as nossas vidas. Nós não podemos querer aquilo que o nosso mestre não teve. Nós não podemos querer aquilo que o nosso mestre não teve. E nós não podemos negar aquilo que ele teve. Entende isso, queridos? Nós não podemos querer aquilo que o nosso mestre não teve. E nós não podemos negar aquilo que ele teve. Porque a obra dele de redenção é para cada um de nós. Nós vivemos cercados por vozes que tentam definir quem nós somos. Redes sociais, a sociedade, o nosso passado, as nossas expectativas, as nossas frustrações. Mas deixa eu falar um negócio para você, queridos.
A nossa identidade não vem dessa terra. A nossa identidade não vem dessas coisas. A nossa identidade vem de uma declaração poderosa da voz de Deus, que abriu a sua boca em Gênesis 1, 26. E a criação, a trindade reunida, determinou: façamos, pois, o homem, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A nossa identidade não é definida pelas coisas dessa terra, não é definida por outra pessoa, não é definida por outro ser humano, mas é definida pela pessoa real de Deus sobre as nossas vidas. A nossa identidade vem do céu, queridos. A nossa identidade vem do céu, queridos. Meus irmãos, eu já estou caminhando para o final, e se nessa noite você não guardar nada do que eu falei, eu gostaria que você guardasse uma frase. Se você não vai se lembrar de nada do que eu falei até aqui nessa noite, eu queria que você levasse essa frase no seu coração. Deus não quer ser o nosso tutor. Deus não quer ser o nosso tutor. Nós precisamos que Ele seja o nosso Senhor. Deus não quer ser o nosso tutor. Nós precisamos que Ele seja o nosso Senhor. Porque um tutor tem ação limitada. Um tutor tem ação até onde aquele processo determinou que ele tem ação, e geralmente dentro de um tempo determinado. Mas nós precisamos que Deus seja o nosso Senhor por toda a eternidade. Amém, queridos? Ministério, chega para cá, vamos louvar mais uma vez aquela canção. Enquanto o ministério se arruma aqui, para a gente encerrar, eu queria te contar uma fábula. E é uma fábula, tá bom, queridos? Que eu queria que você pensasse e prestasse bastante atenção nessa noite. Certa vez, na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam conversando. E o Pai falava sobre uma solução para um problema que estava incomodando muito a ele. E Deus dizia: nós somos em essência amor, mas nós não temos para o que ou quem derramar esse amor. A nossa pessoa, ela é suficiente em nós mesmos, 1 em 3, de 3 em 1. E aí ele diz: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou criar o universo. Eu vou criar as estrelas, eu vou criar galáxias, e eu vou criar no meio disso tudo um pequeno planeta. Nós vamos chamar esse planeta de Terra. Nós vamos criar ali um mundo: água, terra, sol, lua, animais, plantas, fauna, flora. Mas eu vou criar também a humanidade. Eu vou criar a humanidade e nós vamos fazer que essa humanidade ela seja conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E nesse momento o filho, o padre, diz: pai, com perdão da palavra, se nós criarmos uma humanidade que seja a nossa imagem e semelhança, eles vão ter senso moral. E se eles tiverem senso moral, eles vão ter a capacidade de escolher aquilo que é certo e aquilo que é errado. E aí, pai, a gente pode criar um problema. A gente vai criar um problema. Porque a partir do momento que eles escolherem aquilo que é errado, nós não poderemos mais nos manter presentes com essa humanidade. O pai diz: mas se não for assim, meu filho, não é amor, é tirania. A gente vai criar um monte de robô que só vai responder aquilo que nós mandarmos. Eu quero demonstrar e derramar amor. Para que essa obra seja completa, eles precisam ter senso moral. Eles precisam reconhecer a nossa bondade, a nossa misericórdia, a nossa graça, todos os nossos atributos, e dizer: eu reconheço o Senhor e eu amo o Senhor por causa daquilo que Ele fez. E aí o filho responde: mas pai, e se eles pecarem? O Espírito fala: pai, vamos com calma. Esse povo vai pecar, pai. Naquele momento o filho entende. Naquele momento o filho diz: podem ficar tranquilos. Se isso acontecer, eu vou lá. Se eles pecarem, eu vou lá resolver esse negócio de uma vez por todas. Se eles pecarem, pai, eu vou me fazer como a um deles. Vou descer a terra, vou descer aquele mundo. Vou ser o sacrifício perfeito para que nós voltemos a ter paz e voltemos a andar juntos.
E aí o Espírito Santo fala, então show de bola, deixa comigo. A partir do momento em que você sofrer e padecer por eles, eu vou garantir, eu vou selar, eu vou penhorar para toda a eternidade. Eu vou garantir essa salvação. Eu vou garantir que todos aqueles que nos amam, que todos aqueles que nos confessam e nos reconhecem, sejam reconhecidos pelo céu. Queridos, esse é o grande plano que Deus preparou para nós, desde antes da fundação do mundo. Eu quero que você saia daqui com essa verdade presa no seu coração. Eu quero que você saia daqui com essa verdade martelando na sua mente durante todos os dias daqui para frente. Nós estamos em Cristo, vivendo a partir do plano eterno de Deus. E Ele está transformando vales de ossos secos num exército vivo, santo e agradável para Ele. Mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se